Hoje a receita é este pão aqui, 60% integral. Maravilhoso, bom demais. Vamos para a receita? Voltei. Tudo bem com vocês? Hoje a receita é de um pão integral, 60% integral. Muito gostoso. Vamos para o ingrediente? Aqui eu tenho 400 ml de água, levemente morninha. Meio copo americano de óleo. Um pacotinho desse aqui, ó, de fermento seco, de 10 gramas. 2 ovos, 4 colheres de sopa bem cheia de açúcar. Tô usando mascavo, mas pode usar o açúcar da sua preferência. Aqui eu tenho 300 gramas de farinha de trigo. E aqui eu tenho 600 gramas de farinha integral. Se você não tiver balança, você pode medir no copo medidor. Ele é ótimo para fazer medidas também. Aqui eu tenho uma colherzinha de chá de sal. Essa colherzinha aqui, ó. Os ingredientes são esses. Já estou com a minha tigela aqui. Vamos começar colocando a água. Meu povo, eu já fiz esse pão. Depois que você fizer este pão, você não vai querer comprar outro pão integral em supermercado, em padaria não, viu? De tão gostoso que ele é. Coloquei o óleo, a água, o óleo, agora o fermento e o açúcar. E vamos misturar bem. Este pão não precisa crescer 2 vezes. Já vamos fazer a massa. Misturar bem por uns 4 minutinhos só, não precisa ficar sovando muito tempo. E modelar os pães. Vou fazer 2 pães. Você divide a massa ao meio. Se você quiser pesar também a massa, para ficar mesmo uma quantidade em cada parte, você pesa, senão vai no olhômetro mesmo. Já misturei bem. Já vamos colocar os ovos. 2 ovinhos. Vamos desmanchar eles aqui. Misturar bem. Muito fácil este pão. Muito, demais. Uma delícia. Eu peguei essa receita, eu elaborei ela mais um pouco, modifiquei um pouco, ficou maravilhoso. Eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo para vocês, mas assistam o vídeo até o final. Prontinho, tudo misturadinho. Nós já vamos entrar com a farinha integral. 600 gramas, tudo de uma vez. E vamos misturar. Depois nós vamos colocar a farinha de trigo, aos poucos. E depois é mão na massa, não tem como, viu? O pão tem que pôr a massa na mão, ou a mão na massa. E para sentir o ponto certinho, exato. Vou misturar bem aqui para entrar com a farinha de trigo. Bem misturadinha a farinha integral. Eu vou entrar com o sal. Uma colherzinha de chá de sal. Vamos misturar um pouquinho. Então, vamos entrar com a farinha de trigo, aos poucos. 300 gramas. Pode ser que use todas as 300 gramas e pode ser que não. Vou misturar bem e ver o ponto. Já mostro o ponto certinho para vocês. Agora, a massa já pesou. Agora é com as mãos mesmo. Vamos dispensar a colher. Meu povo, sovei a massa por uns 8 a 10 minutinhos. O pão da massa é esse aqui, ó. Pode deixar muito dura, não. Por dentro, ó, vocês estão vendo? Ela não pega mais na mão. Aí lá dentro vocês veem que ela tá um pouquinho da pega ainda. Tá vendo? Este é o ponto exato. E a farinha de trigo, sobrou esse aqui. Ainda vamos usar mais um pouquinho para abrir nossos pães. Eu já pesei, o que ficou aqui ficou 80 gramas.
Então, aqui na massa foram 220 gramas de farinha de trigo. E temos aquela ali ainda, para nós modelar os pães. Pão é assim, sempre é bom ter um pouquinho a mais de farinha de trigo. Porque depende muito do tamanho dos ovos, né? Às vezes vai mais, às vezes vai menos. Mas reserve sempre umas 300 gramas de farinha de trigo, ok? Aqui está a minha balança. Eu vou dividir essa massa ao meio. Já vou modelar os pães e já vou colocar na forma. E não precisa fazer a massa, deixar crescer para depois modelar. Não precisa. Tá prontinha a massa. Só dividir em 2 pães. Dividir ela ao meio e fazer 2 pães. Aqui já estão as minhas formas. São com margarina, polvilha farinha de trigo. Elas medem 32 de comprimento por 12 de largura. E 8 de profundidade. Eu vou modelar os pães aqui, vou dividir essa massa ao meio. É só abrir, dividir a massa, abrir a massa e enrolar. Não tem segredo. Vou abrir e vou mostrar pra vocês o que eu faço. Nas pontinhas eu corto em tiras. Deixa o pão bem mais bonito e ele cresce até mais rápido. Já volto. Vou mostrar o peso pra vocês. Dividir ao meio. Deu 734 gramas essa massa aqui e a outra deu 735 gramas. Tá praticamente iguaizinhas. Agora eu vou abrir e mostro pra vocês. E quando eu comecei a pôr farinha de trigo, eu virei na mesa. Fica bem melhor pra gente, né? Pra sovar a massa. Daí você vai pondo farinha de trigo aos pouquinhos. Vai polvilhando, vai virando a massa, vai sovando. Mas não precisa de esforço. É só levar, trazer, levar e trazer. É um instantinho, você sova essa massa. Maravilhosa. Olha, vocês abrem a massa. Essa espessura assim. Polvilha trigo na mesa ou na bancada, onde você for abrir a massa. Você abre até na metade da massa, e você corta as tiras assim, ó. É só enrolar daqui pra lá, e ajeitar bem as tiras assim em volta do pão, e colocar as pontinhas das tiras para baixo. Já fiz um aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Já coloquei na forma. Tá vendo? Agora eu vou enrolar esse aqui. Os 2 pães, ó, já modelado, já coloquei na forma. Agora, cobrir. Vou colocar 2 panos de prato por cima. Se você quiser, você pode também pôr plástico filme, jogar mais um pano por cima. E deixar crescer. Não ter pressa. Quanto mais o seu pão cresce na forma para ir pro forno, mais gostoso ele fica. E mais saudável também. Não tenha pressa. Eu gosto de fazer pão na parte da manhã. Daí eu sei que à tarde meu pão já tá morninho, já tá frio, para mim tomar um belo de um café. Porque não tenha pressa. Fazer pão é paciência. E é muito gostoso fazer pão, viu? Pode ter certeza disso. Agora eu vou cobrir com 2 panos, vou deixar crescer. Tem um sol bem bonito aqui na minha cidade. Vou pôr eles lá no quintal, bem coberto com 2 panos de prato. Quando ele estiver lindão, crescido, no ponto para ir pro forno, eu volto para mostrar para vocês. E o pão integral, por si só, a massa já é mais pesada, então ele demora mais para crescer. Mas não tenha pressa, que vai ficar muito bom, viu? Quando ele crescer, estiver no ponto certinho de forno, eu trago para mostrar para vocês antes de mim colocar no forno. Então, vamos aguardar. E a farinha de trigo sobrou esse aqui, ó. Sobrou mais 50 gramas. Ó, sobrou um pouquinho só. Como eu falei pra vocês, farinha de trigo é bom ter sempre reserva de umas 300 gramas. Porque depende do tamanho dos ovos. Que às vezes vai mais, a gente usa praticamente quase tudo. Às vezes sobra um pouquinho. Tá bem explicadinho, né? Então, até já! Meus amores, pão já cresceu. Olha a lindeza, bem de pertinho, vejam. Que lindo. Agora vai pro forno. Vou deixar por média de 30 a 35 minutos a 200 graus. Depois eu diminuo um pouquinho para 180. Pra assar, vai ficar bem bonito, quando estiver bem dourado. Aquele cheiro de padaria na sua casa inteira tá no ponto. Aí eu volto para mostrar para vocês. Até já. Meu povo, o pão já assou. Veja bem de pertinho. Olha, bem douradinho, do jeito que eu gosto. Gosto de pão, tirar o pão meio branco do forno, não. Gosto bem assadinho. Olha,
Vejam que maravilha. Tá bem quente, mas eu já vou desenformar. Porque o pão não pode deixar dentro da forma, senão ele dá vapor de umidade, sabe? No fundo. Então, vou desenformar em cima de um pano. Vou deixar mornar e eu já volto cortando um pedaço desse pão para mostrar para vocês. Já tirei das formas, sai muito facinho das formas, uma beleza. Vou mostrar mais um pouquinho para vocês. Ó. Coloquei em cima desse paninho aqui. Olha, aí vocês vão virando ele assim, para esfriar mais rápido. Olha a lindeza de pão. Tá gostando do vídeo? Já dá um like, para você não esquecer. Porque vale a pena, viu? Esse pão aqui é muito bom. Depois que fazer esse pão aqui, você volta, deixa um comentário pra mim. Pão integral igual esse aqui, vou dizer pra você, viu? É esse aqui. Sem conservante, você pode congelar. Corta as fatias dele. Põe num saquinho de freezer. Congela, se quiser um pão fresquinho, é só você tirar do freezer. Você põe numa sanduicheira, põe no micro-ondas um segundinho. Você passa uma manteiga. É como se você tivesse feito pão naquela hora, de tão gostoso que ele fica. Pode congelar aí por 2 meses, ficar no freezer. Agora, se não congelar, é bom consumir de 3 a 4 dias. Ok? Maravilhoso, né? Deixa eu amornar mais que eu já volto. Cortando ele um pedaço para nós ver. Até já. Já cortei aqui 2 fatias. Olha dentro, olha bem de pertinho. Vale a pena fazer esse pão, viu, meu povo? Olha a fofura desse pão. Vejam. Vejam que maravilha. Bom demais, né? Vale a pena fazer. Esse pão você come com margarina, come com manteiga, come com requeijão, come com mortadela, come com presunto e queijo, come com ovo, come com carne, filé de frango, hambúrguer, prepara um lanche, enfim. Maravilhoso. Vale a pena fazer. Gostou do vídeo? Faz esse pão. Volta aqui, deixa um comentário para mim. Então, eu peço para você deixar um like. Deixa um like, compartilha, ativa o sininho das notificações. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E eu espero você no próximo vídeo. Tchau, pessoal.